Olá, noite decisiva para o lajadense. O Alviazul pega o Vovô aqui em Lajeado pela Sul Fronteira. Fim de semana decisivo para Grêmio e Internacional. Domingo às 5 tem Grenal pelo Brasileirão. Agora, no Papo de Boleiro. E o Alviazul, o lajadense, daqui a pouco estará no estádio Alviazul, aqui em Lajeado, contra o São Paulo. Vovô disputando a vaga na final da Sul Fronteira, Diogo Botti. Hora de confirmar, né, Márcio? Já que a gente veio falando durante toda a semana e depois a vantagem conquistada lá em Pelotas, né? O São Paulo e o Rio Grande que joga em Pelotas, né? Isso é bonito, né? Que nem o Estância Velho de Canoas que joga em Campo Bom. Né? Então, chegou a hora de confirmar, o lajadense tem condições e deve com força máxima para esse confronto. A gente falou até que o Luiz Carlos Vinck podia poupar alguns jogadores, vai poupar mesmo quem está suspenso, né? A questão do lateral Thiago e do Laércio, o resto vem todo mundo a campo aí, a hora de confirmar a vaga, apesar da vantagem, podendo perder até por 2-0, já que venceu por 3-1 fora de casa. Agora, na bola, a gente pode... As surpresas estão aí, né? Acontecendo todo o tempo. Então, a gente precisa confirmar mesmo, deve se impor o jogo inteiro, não deve dar brechas para surpresa, quem sabe uma zebra aí do próprio São Paulo, que é formado basicamente por meninos da base do São Paulo, né? E não tem nada a perder, né? Joga como franco atirador, qualquer resultado é bem-vindo para o São Paulo hoje, que ainda faz fase de teste há alguns anos já, depois das falência praticamente do seu clube, né? Então, a gente precisa se impor e fazer valer a sua condição de vantagem, principalmente sua camisa hoje diante do São Paulo no estádio Alviazul. Diogo Botti, pelo horário, ainda dá para ir no estádio Alviazul, ainda mas dá óbvio, sai agora, bota ali, deve estar uns 38 graus de noite, né? Porque essa hora a temperatura que tá. Então, tipo, o torcedor deve comparecer ao estádio, tá certo? Tá morta a cobra, vai dizer alguns, né? Mas, tipo, prestigiar o lajadense, né? O ingresso é baratíssimo, sabe? Tinha que estar lá torcer, é sempre os mesmos, a gente acompanha o lajadense, é sempre os mesmos torcedores que vão. E esse cara pode cobrar, sabe? Você que não vai ao estádio, não adianta depois o clube fecha as portas, em um segundo semestre, por exemplo, atrás de contenção de despesas, depois você fica reclamando que não tem futebol, né? Então, aproveite que tenha futebol, que o lajadense é um dos poucos clubes do interior do estado que mantém o futebol o ano inteiro, então aproveite para ir ao estádio. É isso aí, e é barato e ajuda financeiramente o clube. Para o clube, esse barato tem um resultado bastante positivo. R$10 para a mulher, R$15 para o homem, aí pode pegar a mulher velha, levar, fazer um programa diferente, uma sexta-feira à noite, e ainda aproveitar e ajudar o lajadense. Ontem, ALAF 1, Fundeavel 1, Diogo. Primeiro jogo pela Liga Sul da ALAF lá em Maringá. A gente pode acompanhar o jogo pela Rádio Independente, né? A única rádio do Brasil a transmitir a Liga Sul, né? Com o Dinho Drebes, o Jaci Preto, a gente acompanhou o jogo. A ALAF deixou de ganhar o jogo, Márcio. E pode esse ponto conquistado, ainda que não teve a derrota, mas esses 2 pontos perdidos, vamos falar diferente, podem fazer falta sim no decorrer da competição, já que o time da casa é muito forte, se impôs ontem, fez 4-1 no clube Cacitiro, adversário de hoje da ALAF, que já está jogando neste momento, né? Então a ALAF precisa dessa vitória de hoje, para daí sim, contra o time da casa, amanhã, decidir quem sabe um título aí numa final, propriamente dita no último jogo, né? Então, quem sabe aí a ALAF consiga ver resultado positivo hoje para ainda se manter chance de conquistar o título na última rodada. O jogo de hoje da ALAF está sendo contra o Cacetiro, que é de Santa Catarina. Santa Catarina, o único clube de Santa Catarina, assim como a ALAF, o único clube do Rio Grande do Sul. É isso aí. Então, neste momento está acontecendo ALAF e Cacetiro lá em Maringá. E no outro jogo mais tarde, das 19 horas, 19h30, se eu não me engano, os 2 times do Paraná. O próprio Cascavel, que ontem é o Fundeavel, que jogou contra a ALAF na estreia, e o time da casa. Beleza. Agora quem fala é a dona Helena Bazeja, aquela que sabe tudo de esporte. Olá! O lajadense entra em campo na noite de hoje. Um dia diferente do que os torcedores estão acostumados. É que a direção tenta fugir de outros compromissos que as pessoas têm na cidade. Sexta-feira, vamos testar se é uma boa noite. E vale a pena a torcida ir até o estádio Alviazul logo mais às 20 horas, porque o lajadense pode entrar para a história entrando numa segunda final na mesma temporada. Já foi para a final da Copa Fernandão, já ganhou e agora tenta um lugar na final da Copa Sul Fronteira. Pegam São Paulo de Rio Grande e tem uma grande vantagem. Já está quase com um pezinho na decisão, pois lá fora de casa ganhou de 3-1. Por isso, pode perder por até 2 gols de diferença.
Obrigado, Helena. Diogo Botti. Vamos ouvir agora o cara que mais faz mistério em Grenal, em times gaúchos. Mandrake. Não é quase, Mandrake. quase. Dá uma olhada no que diz o Felipão sobre esse jogo de domingo agora, o Grenal. O Grenal, para mim, como torcedor, é uma coisa. O que eu continuo sendo, mas que eu fui quando jovem, criança, e sem ser técnico de futebol, sem ser jogador de futebol. Outra coisa é um Grenal sendo jogador de futebol, que eu nunca joguei no Grêmio, naturalmente, mas jogador de futebol e depois técnico de futebol. Como técnico de futebol, ele engloba naturalmente tudo aquilo que pode existir antes e depois de um Grenal, com situações em que uma equipe saindo derrotada pode ter problemas por muito mais tempo em virtude daquela derrota. Uma equipe vencedora pode modificar uma história de uma semana, de um mês ou de um ano, mas como técnico, ele não deixa de ser um jogo em que vale os pontos iguais aos outros jogos. Neste caso desse Grenal, é um Grenal onde nós vamos jogar na Arena, que é o meu primeiro jogo como treinador do Grêmio num Grenal em termos de Arena. É um Grenal em que o Internacional tem 2 pontos de diferença, uma vitória do Grêmio, o Grêmio pode ultrapassar o adversário. Então são pequenos detalhes que podem ser lembrados futuramente e que esses detalhes podem ser importantes para o projeto que tanto nós temos quanto o Internacional tem. Mas o nosso projeto é chegarmos, nesse momento, entre os 4 classificados. Para chegarmos entre os 4 classificados, nós temos que ganhar do Internacional. Então são pequenos detalhezinhos que a gente vai trabalhando na semana e que, pelos números, fazem com que esse Grenal seja um pouco diferente nesse sentido. Tivéssemos nós, as duas equipes, com 7, 8 pontos a mais, estivéssemos numa situação mais tranquila em relação aos 4 classificados, seria ótimo. Mas aí já, quem sabe, teríamos a situação de tá brigando pelo título, tá brigando, Então, sempre o Grenal tem algo diferente. O que eu mais tive como ensinamento no futebol foram principalmente experiências vividas, mas a alegria das pessoas com as quais eu convivi e convivo até hoje. A amizade, o carinho, tudo aquilo que faz de uma pessoa e deixa essa pessoa feliz por toda a sua vida, que é o meu caso. O melhor aniversário da minha vida, jogar um clássico Grenal e com a equipe do Grêmio ganhar. Seria um presente que, quando é que eu ia imaginar que, num dia 9 de novembro, eu estaria jogando um Grenal, sendo treinador do Grêmio e ganhando esse Grenal, entende? Então, acho que o Grenal do título seria inferior a esse do dia 9. Nós pedimos ao nosso torcedor que ele participe, que vibre, que venha conosco, principalmente porque nós estamos jogando uma possibilidade de chegarmos ao objetivo principal, que é estar entre os 4 para uma Libertadores. Então, é a hora do torcedor do Grêmio começar novamente a escolher o seu cantinho lá na Arena, escolher o seu local, começar a ter a Arena mesmo como sua própria, a sua casa, tudo aquilo que nós tínhamos dentro do Olímpico que terminou. Agora a Arena, vamos fazer da Arena a nossa casa. E começar com um Grenal assim seria muito importante. Mas quantos são? São 16 Grenais, 7 vitórias, 5 empates e 4 derrotas, contando o último, né? Sim. E 19 gols marcados e 16 sofridos. Isso aí representa alguma coisa para ti, né? Sim, representa que a gente teve um pouco mais de vitórias no Grenais. São 7 vitórias, 5... ganhamos um pouquinho mais do que o nosso adversário nesse confronto direto. Mas o que eu volto a frisar é que os Grenais são importantes.
Mas o que é mais importante depois do Grenal é o objetivo. Se nós ganharmos um Grenal que decide um título do Campeonato Gaúcho, é ótimo, é muito mais importante, mais significativo do que um Grenal que valha uma decisão só de um turno. Então, os números são muito bons, são excelentes, mas tem que ver se nesses números a gente somou alguma coisa mais do que só ganhar um Grenal. Porque ganhar Grenal é muito bom, mas o objetivo final é melhor ainda. Mas o Grenal que mais marcou para mim foi o Grenal quando fui treinador em 1987, quando eu vim do Juventude para o Grêmio, e o Grêmio, através daquele Grenal, ganhou o Campeonato Gaúcho, que foi 3-2, uma coisa assim, 1987. Isso, 19 de julho. Então, foi 3-2, não foi? Então, e marcou o quê? Marcou que com aquele Grenal nós ganhamos o Campeonato Gaúcho. Então, foi o primeiro título que foi conquistado pelo Grêmio e eu estava presente. E aquele Grenal, nós saímos ganhando acho que 3-0, 3-1, e depois 3-2, depois ainda tomamos uma bola na trave no último minuto. Foi aquele do Fernando, né? Foi o do Fernando com a lesão do Pinga. Então aquele é que marcou muito mais do que outros Grenais. O Felipão dá a tradicional amenizada. Joguinho de 3 pontos, mas sempre tem um porém, né? Adiciona a pimentinha aquela. Se ganhar, passa o Internacional. Fica dentro do G4, ou não, mas enfim, se aproxima ali da linha do na G4. verdade, esse Grenal pro Grêmio é na arena. É uma questão de 2 anos sem vencer clássico. Então já que se cria uma condição, tipo aquele negócio que clássico arruma casa e tudo mais. Então o Grêmio, além desse 1 ponto a mais em caso de vitória na classificação na tabela do Brasileiro, tem essa questão de voltar a vencer um clássico, entendeu? São 9 clássicos aí na sequência, com 5 vitórias do Inter e 4 empates. Então, é hora do Grêmio vencer, chegou a hora jogando em casa, ao lado do seu torcedor, tipo uma condição praticamente igual com o Internacional, né? Então agora o torcedor do Grêmio deve apoiar muitos ingressos. Ontem à noite já estavam praticamente esgotados, né? Os 27 mil ingressos foram colocados à venda, além dos 1.300 além dos sócios e tudo mais, né? Além dos 1.300 torcedores do Inter também já estavam esgotados. Então, tipo, é hora do Grêmio se reencontrar com a sua torcida, e nada melhor que isso que vencer um clássico, né? O Grêmio vem de atuações bem abaixo do esperado, até bem ganhando, mas vem com tropeços, assim, tipo... o Grêmio hoje é um time que não dá confiança, vamos dizer assim, né? E um Grenal vencendo em casa, fazendo a sua parte aí, até pulando na frente do principal rival na tabela de classificação, é o grande aditivo que o time do Filipão tem para esse confronto de domingo, 17 horas no estádio da Arena. Com certeza. E o Internacional tem o fato de manter-se dentro do G4 com uma garantia da permanência aí no 3º lugar, que é também importante diante dos outros resultados da Sul-Americana, a possibilidade aí de São Paulo vencer também a Sul-Americana, né? O Inter, na verdade, ele vai ao encontro, como a gente falou antes que o São Paulo também é franco atirador, mas o Inter também. Tem a questão de estar na frente da tabela. Eu não acredito que o Abel vai se expor, assim, totalmente no jogo inteiro. Eu acho que o Inter tem a questão de analisar o Grêmio, ver quais são a tática do Grêmio. Eu acho que o momento do Grenal vai ser o Inter esperando para ver o que o Grêmio vai fazer, né? Porque a gente sabe da qualidade dos jogadores do Inter, principalmente do meio para frente, questão de D'Alessandro, de Arangues, de Alex, que devem estar em campo. Então, tipo, a gente sabe que o Inter tem a questão de qualidade que pode fazer diferença, que tem feito nos últimos anos, né? Já o Grêmio tem a questão de mais de força física e tudo mais. Hoje o Filipão consegue ter uma defesa sólida, que não via acontecendo nos últimos anos também. Então, tipo, tem vários fatores que podem influenciar no Grenal, mas o fator certo de motivação do Grêmio de voltar a vencer um clássico, com certeza é o maior de todos eles. Bom, nós temos a rodada da Série A e da Série B, mas vamos dar uma passeada aqui pelo Vale, Diogo Botti, porque neste final de semana tem downhill aqui em Teutônia. Downhill de novo, encerrando a etapa do Campeonato Mundial, né, a ladeira ali da Lagoa da Harmonia, né, mais um grande evento, evento internacional com atletas do mundo inteiro, né, que desce essa ladeira aí, considerada a mais rápida do mundo hoje, né, pela categoria. Então, tipo, vale a pena conferir. Na Lagoa da Harmonia o ingresso é baratinho. Tipo, tem a questão dos fenos que protege o pessoal e tal. É uma festa bastante legal, assim, muito bonita visualmente, e adrenalina, né? O cara tem a condição de acompanhar mais pra cima, vamos dizer assim, na ladeira, a descida
onde atinge os picos de velocidade, tem carrinho ali que chega a atingir 140 km por hora, tu imagina? Sabe? Então, tipo, é muita velocidade ali num skatezinho de madeira, rodinha e tudo mais. Então, tipo, é muito bacana, vale a pena conferir. Amanhã e domingo na Lagoa da Harmonia, domingo é fase de classificação mesmo, os resultados. Sábado é os treinamentos. E tem gente de todo o mundo, Estados Unidos, Itália, Malásia e outros tantos países. Tem vários países aí, vários atletas da Europa e tudo mais. Tem vários atletas de diversos países aí buscando esse título aí que está entre 2 americanos. É uma ótima pedida. Tem um outro detalhe, Diogo Botti, que os leitores do Jornal Informativo vão poder ver amanhã, na edição sábado do jornal. Eu não vou me atrever a dizer o sobrenome dela, que eu vou errar. Mas ela se chama Letícia, é uma menina linda de 15 anos, atleta de ginástica de trampolim da Univates, está embarcando agora na madrugada de domingo para segunda-feira para Daytona, nos Estados Unidos, onde vai participar do Mundial de Puridades, Campeonato Mundial Puridades de Ginástica de Trampolim, e ela que vai competir na categoria juvenil, né, ao lado do professor Marcos Minoro, que é aqui da Univates, faz um projeto belíssimo de ginástica com crianças de todas as idades aqui da nossa região. Ela embarca como única brasileira a representar nessa categoria, né? Então, tipo, a gente torce muito pela Letícia, que ela consiga ótimos resultados e consiga, quem sabe, brigar com as chinesas. Ela é tão parecida com as chinesas. Eu perguntei pro Minoro quem são os principais rivais dela. Ele, China. Então, quem sabe a Letícia consegue entrar no páreo com as chinesas e buscar, quem sabe, uma final, já que são 60 atletas nessa categoria dela e somente 8 passam para a final. Vamos arrematar, então torcemos por ela e você lê essa matéria amanhã no Jornal Informativo de sábado. Vamos então arrematar com as rodadas. A Série B começou já nessa semana? A Série B já começou. Na tela para nós aí, a gente teve na terça-feira a rodada com o empate do Avaí com o Oeste por 0-0 e a vitória do Joinville sobre o São Paulo Correia. A vitória colocou o Joinville na Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Agora, daqui a pouco, 19h30, o América de Natal enfrenta o Boa Esporte e às 21h o Ceará enfrenta o Atlético Goianiense. A rodada de amanhã começa com Bragantino e Ponte Preta, jogos às 16h20, Vasco e ABC, às 17h20 o Náutico enfrenta o Santa Cruz, mesmo horário para América Mineiro e Casa, às 21h tem Portuguesa e Luverdense e o Vila Nova de Goiás enfrenta o Paraná. Ah, Luverdense tem que ganhar essa, quando a Lanterna... Ah, a Portuguesa morta já, né? Vamos botar uma colher de caldo. Vamos lá então, Campeonato Brasileiro da Série A, 33ª rodada na tela para nós aí. Agora, a rodada de amanhã, 19h30, Palmeiras enfrenta o Atlético Mineiro, mesmo horário para Curitiba e Fluminense, e às 21h tem o Botafogo enfrentando o Atlético Paranaense. Rodada do domingo começa às 17h com o Sport Flamengo, Vitória e São Paulo, o Clássico Grenal, Figueirense e Chapecoense, às 19h30 tem o Corinthians enfrentando o Santos, o Cruzeiro, o Criciúma e o Goiás enfrenta o Bahia. É isso aí, não vão faltar atrações esportivas para o fim de semana e também fim de semana que começa a Expo Vale, né? A feira Expo Vale, vale muito a pena. 50 milhões de negociações. Tá bom, né? Tá bom, né? Para fazer uma feirinha. Só de 5%. Um abraço, bom fim de semana, nós voltamos na segunda-feira, depois do Redação Informativa.